E o nosso tema hoje, excelência e qualidades pessoais. 4 textos que eu separei para nossa leitura prévia. 1 Samuel 18, 5, depois Provérbios 22, 29, na sequência Romanos 12, 6 a 8 e finalmente 1 Pedro 4, 10 e 11. Dizem assim os nossos textos. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo e aos conselheiros de Saul. Grave aí a palavra habilidade. Você já observou um homem habilidoso, e você também pode grifar esta, em seu trabalho, será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Gente habilidosa não cai em armadilha e não fica refém de pessoas obscuras ou mal intencionadas, como diz esse texto. Seguinte, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que seja com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Você pode grifar as palavras dons ou dom. E, finalmente, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória e poder para sempre. Amém. Blaise Pascal, num de seus pensamentos, escreveu assim: nós não amamos as pessoas, nós amamos as qualidades que as pessoas têm. É muito difícil amar alguém cujos defeitos estão sempre muito evidentes. Pessoas que dificultam o ato de amar. Pessoas que nós normalmente rotulamos como inamáveis. Gente cujas fragilidades de caráter, gente cujo egoísmo, gente cuja arrogância estão sempre muito à flor da pele. Blaise Pascal defende que nós não amamos as pessoas porque se elas se mostrarem desse modo, elas dificultam demais esse processo. Mas amamos as qualidades que as pessoas têm porque são exatamente as qualidades que nos atraem, que nos favorecem esse desafio de amar, de querer bem, ou de nos relacionarmos. Então, nós não amamos as pessoas segundo Blaise Pascal, nós amamos as qualidades que elas têm. Um outro autor que defendeu a importância das qualidades foi Balthazar Gracian. No livro A Arte da Prudência, ele disse o seguinte: deixe claras as suas qualidades o tempo todo, para que as pessoas, ao olharem para você, percebam que o cargo que você ocupa precisava de você e não o contrário. Uma pessoa com qualidades é aquela pessoa que passa aquela sensação de que o que quer que esteja fazendo é necessário para os outros e não para ela própria. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim: puxa, ela precisava tanto dessa oportunidade? Puxa, ela está tão agarrada a essa oportunidade? Puxa, eu não consigo ver essa pessoa sem essa oportunidade. Essa pessoa, para Balthazar Gracian, está errada. A pessoa que precisa daquilo que lhe é dado fazer.
Para Baltazar Gracian, o ideal é que a gente olhe para uma pessoa e diga: o que ela faz é que precisava dela. Não sou eu que preciso do que eu faço. O que eu faço é que precisa de mim. Não é o meu cargo na empresa que eu preciso. Na verdade, o meu cargo na empresa é que precisa de mim. Não sou eu que preciso da liderança que eu exerço. A liderança que eu exerço é que precisa de alguém como eu. Esse é o raciocínio de Baltazar Gracian. E para que isso fique claro, ele diz: deixe claras as suas qualidades o tempo todo. Então são duas pessoas, dois autores, dois escritores que falam sobre a importância de nós termos qualidades claras, evidentes, qualidades pessoais. Uma pessoa excelente, para seguir a linha que nós temos trabalhado, é uma pessoa cujas qualidades estão em evidência, cujas qualidades podem ser percebidas. Qualidades são atributos, predicados. Se você for procurar o significado dessa palavra no dicionário, você encontrará, dentre outros, o conceito de predicado, de atributo, daquilo que eu posso dizer a respeito de alguém. De bom. Porque o que eu posso dizer a respeito de alguém de mal, a gente chama de defeito. Eu não vou entrar aqui hoje, não hoje pelo menos, numa discussão um pouco mais profunda sobre a relação entre as nossas qualidades e os nossos defeitos. Alguém já disse: pense bem antes de tirar um defeito de alguém, porque pode ser que desmorone todo o edifício. Eu não sei até que ponto as minhas qualidades e os meus defeitos não são dois lados da mesma moeda. A pessoa é muito responsável, mas é muito chata. Como é que tira a chatice sem tirar a responsabilidade? É uma dúvida. A pessoa é muito organizada, mas também é muito sistemática. Como é que eu tiro uma coisa sem prejudicar a outra? Eu não vou entrar nessa questão hoje aqui. Nós vamos nadar na superfície desse mar, pensando única e exclusivamente naqueles atributos, naqueles predicados que são bons e que as pessoas podem reconhecer quando convivem com a gente. E para a gente entender um pouco mais desse assunto, eu vou dividir as nossas qualidades em 4 áreas. A primeira área é das nossas virtudes morais. Sobre isso eu não vou falar muito, porque nós já conversamos sobre virtude numa outra reunião. Mas virtudes morais são aquelas nossas qualidades que nos ajudam a observar, a obedecer, a cumprir princípios, valores que regem os nossos relacionamentos. Uma pessoa de qualidade é uma pessoa que tem virtudes morais. Por quê? Porque se ela não tiver virtudes morais, ela não será confiável, ela não será responsável, ela não será honesta, ela não será respeitosa. Todos esses atributos que qualquer um precisa ter para conviver com outras pessoas, senão a convivência fica caótica. Quando a convivência se torna caótica, alguém está deixando de observar virtudes morais básicas. Se a sociedade é caótica, é porque há pessoas que estão deixando de observar virtudes morais básicas. Virtudes são qualidades que nos ajudam a observar valores, princípios que regem os nossos relacionamentos, que determinam a vida em grupo. Uma pessoa pode desejar não ter virtude nenhuma, mas ela precisa, com isso, desejar viver solitária, isolada, sem nenhum tipo de contato com mais ninguém. Porque se ela quiser se relacionar com uma pessoa que seja, ela precisará ter virtudes que possam reger essa relação. Uma pessoa de qualidade é uma pessoa que tem virtudes. Você conhece pessoas de qualidade que têm virtudes. Quando você fala do seu pai, por exemplo, e você tem amor pelo seu pai. Quando você fala de um avô e você tem amor pelo seu avô. Você se lembra, quase que de imediato, de virtudes morais que essa pessoa apresentava. Meu avô era um homem íntegro. Meu pai era um homem honesto. Minha mãe era uma mulher trabalhadora.
A minha mãe era uma mulher verdadeira, sincera. Quando a gente lembra de alguém com carinho, principalmente alguém que já partiu, as primeiras qualidades que nos vêm à mente são aquelas virtudes morais que a pessoa desenvolveu ao longo de sua vida. Meu irmão, que saudade que eu tenho do meu irmão. Era uma pessoa maravilhosa. Não sabia dizer não. Ajudava todo mundo. Pensava primeiro nos outros para depois pensar em si mesmo. Você nunca diz assim, puxa, que saudade do meu pai, aquele era um cretino. Enganava como ninguém. Olha, aprendi muito com ele. Cuidado comigo. Você não tem saudade das desvirtudes, dos desvirtuamentos. Você tem saudade das virtudes. Você tem saudade de gente que tinha qualidade de caráter. Virtudes morais são qualidades do nosso caráter, que fazem com que uma pessoa seja um exemplo para outra. Você pode até não ter a virtude que você respeita, mas você sabe respeitar uma virtude. Quando meu pai era vivo, houve uma época da nossa vida em que meu pai sofreu muito na mão de agiotas desonestos. E uma vez, um deles me encontrou, e ele fez o meu pai sofrer muito, por causa de uma fase crítica que nós passamos. E ele me parou na rua e disse assim, eu tenho saudade do seu pai. E eu pensei comigo, claro, né? Claro que tem. Quem dera tivesse uns 10 dele, né, irmão? Mas ele me surpreendeu dizendo, seu pai era um homem honesto, como eu conheci poucas vezes nessa vida. E aí isso me alegrou. Eu queria pedir que ele devolvesse uma parte dos juros, mas aí não deu muito certo também, porque nós dois tínhamos outros compromissos. Mas, mesmo que você não tenha uma virtude, você é capaz de admirá-la em alguém. Porque virtudes são qualidades, virtudes morais são qualidades, é um campo das nossas qualidades e todos deveríamos investir nesse campo. Segunda área das nossas qualidades é o que eu vou chamar aqui de habilidades gerais. Habilidades são qualidades que nos ajudam a desempenhar tarefas ou funções e que são, na verdade, uma junção entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós praticamos. É uma junção entre conhecimento e técnica. Habilidade tem a mesma raiz latina de hábito. Ambas as palavras vêm do verbo latino habere, que significa segurar. Segurar no sentido de manter. Então, uma pessoa que tem o hábito é uma pessoa que mantém uma prática. Uma pessoa que tem habilidade é uma pessoa que conquistou facilidade pelo hábito. Então, por exemplo, um costureiro habilidoso, alfaiate habilidoso, um jardineiro habilidoso, um médico habilidoso, um dentista habilidoso, que por ter conhecimento, técnica, experiência num determinado ramo, numa determinada atividade, faz isso melhor do que outras pessoas ou melhor até do que ninguém. Uma pessoa habilidosa é uma pessoa que, pela repetição, desenvolveu as melhores condições de fazer aquilo. E isso é uma qualidade. Você pode ser habilidoso na churrasqueira, por exemplo. Sabe quando você resolve fazer um churrasco e alguém diz assim, deixa o fulano fazer, que esse sabe fazer um churrasco. Isso é habilidade. Ele sabe fazer um churrasco por quê? Porque de tanto fazer churrasco, desenvolveu técnicas, conhecimentos que fazem do churrasco dessa pessoa melhor do que de outras. Então tem aquele amigo seu que você vai comer churrasco e a carne está maravilhosa, macia, desfaz na boca. Tem aquele que você vai comer churrasco, e enquanto você mastiga a carne, você tira o sapato, olha a sola para ver se não está faltando. Sola no seu sapato, porque alguém jogou na grelha a sola do seu sapato e depois deu para você comer. É diferente.
Uma pessoa habilidosa na cozinha. Sua mulher é habilidosa na cozinha. Ela tem anos de cancha e sabe fazer. Aquela sua avó que você dizia, vó, passa essa receita de pão caseiro para minha esposa, porque eu tenho tanta saudade do pão. Aí ela diz, é fácil, ó, você pega um punhado de farinha, aí mistura um pouco disso, aí põe um pouco disso e a sua esposa, mas um pouco quanto? Não sei, uma mão cheia. Mas que raio de receita é essa? É que a pessoa tem habilidade, ela faz há tanto tempo que ela já faz de olho. Um vendedor habilidoso conhece bem os processos da venda, foi treinado nesses processos, cumpre esses processos. Um mecânico habilidoso, que de tanto montar e desmontar um motor, já conhece tudo sobre ele, faz o trabalho rapidamente. Habilidades gerais. São qualidades que nos ajudam a desempenhar tarefas, funções, a servir as pessoas. Uma pessoa habilidosa é uma pessoa que nos alegra quando nós precisamos de um serviço que ela faz. Você vai num dentista habilidoso, ele deixa aquela linha da costura da sua gengiva quase que invisível. Você vai num dentista não habilidoso, ele costura até sua bochecha no seu dente. Conversa tá boa, hein? Habilidade. Quando você precisa de um serviço, você precisa de uma pessoa habilidosa. Terceira área das nossas qualidades, a área dos talentos naturais. Talentos são diferentes de habilidades. Se habilidades são as nossas qualidades que nos ajudam a desempenhar tarefas, funções, talentos são qualidades que nos ajudam a nos destacarmos em áreas de atuação ou em realizações pessoais. Vou dar um exemplo. Neymar dos Santos é um sujeito talentoso. Por quê? Porque o Alessandro do meu Corinthians treina mais do que ele, se dedica mais do que ele, não faz propaganda para nenhuma grande marca, está sempre nos treinos, se alimenta como é preciso, faz musculação e, por mais que se esforce, nunca vai jogar 1/10 do que joga o Neymar. Para os mais saudosistas, Romário. Quando aparecia em treino, aparecia de chinelo. Fazia de morto na área. Mas a bola chegava no pé dele, caixa. Eu lembro dele por causa de um elástico que ele deu no Amaral, do meu Corinthians. E que esses dias eu liguei para o Amaral, meu amigo, e ele falou, rapaz, você viu aquela bola? Está até hoje procurando. Isso é talento. O talento é uma qualidade que a pessoa tem natural, que lhe permite destacar-se. A habilidade permite que alguém cumpra uma tarefa e faça bem feito. Mas tem a ver com conhecimento e técnica. O talento não precisa nem de conhecimento nem de técnica. É aquele seu filho que pegou o violão pela primeira vez e parece que já sabia tocar. Isso é talento. Primeira vez que o seu filho sentou na frente de um piano, já dedilhou e você pensou, eu preciso pôr esse menino na escola, não para ele aprender, mas para ele desenvolver, porque talento ele tem. Aquele seu amigo que fala assim, rapaz, comecei um hobby. Aí você falou, é mesmo? É, comecei. O que você está fazendo? Eu estou pintando quadro. Ô, rapaz, que legal. Eu também estou pintando quadro. Onde que você faz aula? Eu disse, não estou fazendo aula, não. Mas como é que você está pintando sem fazer aula? Eu estou há 6 anos fazendo aula e agora que eu estou aprendendo. Então vamos levar uns quadros um para o outro para a gente ver. Aí você leva o seu. Você faz 6 anos de aula. 6 anos de aula, você leva o seu quadro. Seu quadro é um passarinho, que parece o Bob Esponja, em cima de uma árvore, que parece um Radamés. Boa árvore.
Aí o cara traz uma paisagem com árvores, cachoeira, pássaros e animais tomando água no riacho, e você odeia a vida. Porque você aí você odeia a vida, seu professor de artes, você odeia tudo, porque você faz 6 anos de aula e esse cara comprou meia dúzia de pincel, meia dúzia de cor de tinta, uma tela e já é um Rembrandt. Porque ele tem talento. E você está tentando construir habilidade. Então são coisas muito diferentes. Talentos naturais. Talentos naturais são perigosos. Porque eles inflam o ego. Uma pessoa talentosa normalmente é uma pessoa autoconfiante, que acha que o talento por si só vai resolver a vida dela. Uma pessoa talentosa faz com que a gente bata a palma para ela, mas nem sempre faz com que a gente a admire como pessoa. Muitas pessoas talentosas que eu e você conhecemos pelo trabalho que desenvolveram, nós não admiramos pelo tipo de caráter que tem. Você conhece um jogador que você quer no seu time, mas não quer que case com a sua filha. O pintor que você venderia um quadro dele por milhões, mas ele cortou a própria orelha ou jogou-se pela janela do seu apartamento. São coisas muito diferentes. Pessoas muito talentosas correm riscos. Então veja, até aqui nós já falamos de 3 áreas. Primeira, a área das virtudes morais. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem qualidades que a ajudam a cumprir deveres, obrigações, princípios, valores que regem os relacionamentos. Você pode admirar uma pessoa virtuosa mesmo que você não tenha e nem queira as virtudes que ela tem. Rapaz, fazia tempo que você não me atrapalhava igual agora, hein? Isso é um talento, irmão. Isso é um talento. Segunda área, habilidades gerais. Conhecimento, técnica, aquelas qualidades que nos ajudam a desempenhar tarefas, funções. Aqui não tem habilidade não, irmão. Aqui não. Nem conhecimento, nem técnica. Você pode conhecer uma pessoa habilidosa, mas você só quererá estar com ela quando demandar o serviço que ela presta. Pessoas habilidosas são pessoas que nos são úteis quando nós precisamos do que elas fazem. Mas passando essa parte, nós não queremos mais a pessoa, não pela habilidade. Se for, é por outras razões, não pela habilidade. A habilidade interessa quando nós precisamos seja feito o que a pessoa sabe fazer. Você tem que fazer uma colonoscopia. Melhor que seja um médico habilidoso. Agora, melhor ainda se não precisar vê-lo nunca mais. Você entendeu o exemplo? Depois, talentos naturais. Aquelas qualidades que nos ajudam a nos destacarmos em ações, realizações, áreas de atuação. As pessoas batem palmas para nós, mas podem não gostar de nós. Se impressionam com o que nós somos capazes de fazer. Mas muitas vezes não nos admiram de fato. Não como pessoas, mas o nosso talento. Aí, antes de falar da quarta área, é aqui que 90% das pessoas parariam. Por quê? Porque aqui nós demos conta de quase tudo. Para seguir daqui, nós precisamos tomar 2 decisões. Primeiro, nós precisamos decidir se acreditamos na existência de Deus. É uma decisão. Porque eu posso não acreditar na existência de Deus. Segundo, eu preciso decidir se em acreditando na existência de Deus, acredito também que Ele participa da minha vida pessoal. Porque há pessoas que acreditam na existência de Deus, mas não acreditam que Ele tem alguma coisa a ver com a vida. Nós chamamos esse tipo de
crença, de fé, de deísmo. Voltaire, por exemplo, e eu acabei de ler um livro de Voltaire chamado Cândido ou O Otimismo. Voltaire era um deísta. Deus criou o mundo e deixou o mundo por sua conta. Gente como John Locke, empirista inglês, que comparou Deus com um relojoeiro, que fez o relógio, deu corda e deixou o relógio por conta. Há pessoas que não pensam assim, mas vivem assim. Acreditam em Deus, mas é só isso, ele não tem participação na vida. E há pessoas que acreditam em Deus e acreditam que ele participa da vida. Aí a pergunta que essas pessoas fazem é a seguinte: se Deus existe e participa da vida, ele potencializa qualidades nossas? Ele pode nos dar capacitações e condições que nos propulsionem adiante? A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia determina, ou denomina, a quarta área das nossas qualidades, dons espirituais. Para além das virtudes morais, para além das habilidades gerais, para além dos talentos naturais, existe o que a Bíblia chama de dons espirituais. Que são aquelas qualidades não nossas, que Deus nos dá, que nos ajudam não a obedecer valores e princípios apenas, porque isso é o mínimo. Não a desempenhar tarefas e funções apenas, porque isso é só o que a gente faz. Não a nos destacarmos, como é o caso dos talentos, porque isso é uma faca de dois gumes e é perigoso até. Mas a transformarmos o meio e as pessoas que convivem conosco. Porque as minhas virtudes morais podem ser admiráveis e elogiáveis, mas não são capazes de mudar nem o meu filho que convive comigo. Conheço muitos pais virtuosos que têm filhos perdidos. Você também conhece. Espero que não seja o seu caso. As nossas habilidades gerais podem até ser requisitadas por aqueles que nos cercam, mas assim que essas pessoas estiverem servidas, se ausentarão da nossa presença, do nosso convívio, e não mudarão em nada por causa daquilo que nós sabemos fazer. Os nossos talentos podem ser aplaudidos. Pessoas podem seguir-nos por causa dos nossos talentos. Alguém pode idolatrar-nos por causa dos nossos talentos. Mas a vida dessa pessoa será mais vazia do que era por causa dessa idolatria. Por mais talentoso que um homem seja, ninguém vai mudar de vida por causa do talento. Uma pessoa pode até se sentir inspirada, mas não transformada por um talento. Agora, quando nós falamos daquelas qualidades que Deus põe em nós, aí nós estamos falando de qualidades capazes de transformar o meio e as pessoas que convivem conosco. Porque se alguém fala como se Deus estivesse falando. Se alguém serve com a força que vem de Deus. Se alguém profetiza com a revelação e a sabedoria que vem de Deus. Se alguém ministra com a autoridade que vem de Deus. Se alguém tem uma palavra de conhecimento, é por causa daquela instrução que veio de Deus. Se alguém tem misericórdia, é por causa daquela sensibilidade que Deus dá. E isso muda a vida dos outros. Muda a nossa vida. Muda o meio em que nós vivemos. 90% das pessoas, talvez, jamais se preocupou e nem se preocupará em conhecer a existência e a presença na sua própria vida de dons espirituais. Mas eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Porque se Deus existe e participa da vida e pode potencializar a vida num nível em que transformações serão protagonizadas, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso mais do que o que eu quero de virtude. Porque as minhas virtudes
podem levar alguém a me admirar e respeitar, mas não são capazes de mudar uma pessoa. Um desonesto e um honesto podem conviver 100 anos, e o desonesto não vai deixar de ser honesto só porque o outro é honesto. Mais do que as minhas habilidades, mais do que os meus talentos, eu quero dons espirituais. Eu quero que Deus derrame sobre mim a capacidade de ser agente de transformação no meio em que eu estou. Essas são as qualidades que eu mais almejo. Essas são as qualidades que vão me fazer feliz. Virtudes cansam, principalmente se ninguém ao redor as pratica. Tem uma hora que você cansa de ser virtuoso, se todo mundo está desvirtuado. Habilidades cansam, porque são repetições, são insistências, e tem uma hora que ninguém aguenta mais fazer o que sabe fazer, ainda que faça bem. Talento cansa, porque tem uma hora que você cansa de ser mico de circo. Tem uma hora que você cansa de ser aplaudido, como uma foca que sabe tocar corneta também é. Mas dons espirituais renovam, porque a gente nunca cansa de ser usado por Deus. A gente nunca cansa de Deus. E quando a gente está cansado, Deus renova as nossas forças. Vamos ficar em pé. Pastor, falta 5 minutos, eu sei. É que eu quero orar com você. Pai, todos nós aqui temos qualidades maravilhosas. Há pessoas aqui que têm um caráter de qualidade. São pais, avós, filhos respeitados em sua família, por seus amigos, pela integridade do seu caráter. E eu te peço a Deus que essas pessoas continuem investindo nisso. Há pessoas aqui entre nós habilidosas, pela repetição, pelo estudo, pelo desenvolvimento de técnicas, se tornaram capazes de realizar tarefas imprescindíveis. Há aqui gente que sabe fazer o que faz melhor do que muita gente. Gente com quem a gente conta na hora que precisa de um serviço bem feito. E eu te louvo por isso, Pai. Porque eu sei que muita gente aqui sustentou a sua família por anos, por causa da sua habilidade, por causa da sua técnica, por causa do seu conhecimento. Tem pessoas aqui, meu Deus, que têm talentos espetaculares, uma facilidade para fazer o que a maioria se esforçaria a vida inteira para fazer e não conseguiria. Talento natural, aparentemente inato, coisa que a pessoa traz com ela. Gente que se destacou em áreas esportivas, talvez, artísticas, quem sabe, políticas até, por causa de um talento natural. E há pessoas talentosas aqui que não se deixaram corromper pelo orgulho, pelo ego inflado, pela arrogância que vem de talentos mal administrados. E eu te louvo por essas pessoas, mas, Pai, por mais virtuosos, habilidosos e talentosos que nós sejamos, o mundo à nossa volta e as pessoas à nossa volta não mudaram por causa disso. Elas mudaram ou mudarão por causa daquilo que o Senhor nos deu. Dons, dádivas, presentes. Dom é presente, dom é dádiva. Espirituais, que nos fizeram agentes de transformação. E se ainda não nos fizeram, queremos te pedir que o Senhor nos ajude, porque nós queremos ser mais do que virtuosos, mais do que talentosos, mais do que habilidosos. Nós queremos ser pessoas com dons espirituais, cujo espírito que nelas habita é o Espírito de Deus. A tua palavra fala que o teu Espírito mora em nós e nos dá dons por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero orar, Pai, para que cada homem aqui tenha sede de dons espirituais. E nessa sede se transforme em agente de bênção, de relevância, de competência nesse mundo em que nós vivemos. Homens competentes, que não são apenas virtuosos, nem talentosos, nem habilidosos. Talvez tudo isso até. Mas têm dons, porque por onde eles passam, as marcas ficam.
Por onde eles passam, gente é abençoada. Por onde eles passam, alguém agradece a Deus pela existência dessas pessoas. É isso que eu quero para a minha vida, Pai. É isso que eu quero para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Um minuto. Não se esqueçam que na próxima quarta não haverá encontro. Voltamos dia 29 aqui no mesmo bate-horário, bate-lugar, ok? Torcemos juntos pelo Corinthians hoje. Obrigado pela ajuda. Até. Tchau.